Olá, amigos ouvintes da Rádio Jovem Pan, bom dia a todos. Estou recebendo em nosso estúdio o secretário de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente de Palmares do Sul, Aloísio Dias, que também aqui no município de Osório, já participou por diversas vezes de campanhas eleitorais, ocupou cargos públicos no município, emprestamos ele para Palmares do Sul e hoje a pauta vai ser voltada também à área política no município de Osório. Mas, primeiramente, deixa eu agradecer ao Aloísio pela disponibilidade, pela presença. Sempre uma alegria recebê-lo, Aloísio. Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Para mim que é motivo de alegria poder estar com o amigo novamente aqui. A gente que já usou muito essa latinha aqui, né? É verdade. Bom, Aloísio, tu és filiado ao Progressistas e que vai passar em breve pelo processo eleitoral que vai colocar a nova direção do partido e tu estás colocando o teu nome à disposição para concorrer à presidência, é isso? Isso, Lucas. A gente entende que chegou o momento, né? Eu venho me preparando já há um bom tempo para chegar nesse desafio de poder assumir um partido do tamanho que é o PP, que é o Progressistas, sim, principalmente em Osório. Apesar do partido ter dado uma minguada nos últimos anos, né, mas o PP já foi um dos partidos mais fortes daqui do litoral e, claro, da cidade de Osório. Se falou durante muito tempo sobre a tal terceira via, né, Aloísio? Exato. E que o Progressistas ocupou por um bom período no município de Osório o papel de ser a terceira via, né? Verdade. A gente teve no saudoso Renda, né? É verdade. Várias vezes, inclusive como chegando a prefeito, vice por outras vezes, e o partido sendo representado por vereadores e tudo mais, e uma crescente. Num determinado momento, o partido se perdeu, né? E acabou minguando, que é natural, chegou a não ter nem vereador na Câmara, né? Uhum. E depois, nos últimos anos, nós conseguimos retomar, então, uma das cadeiras no Legislativo e nesse último ano reafirmamos essa cadeira. Por 26 votos, né, não colocamos a segunda. Então, sim, isso nos chateou bastante, porque foi daqui a pouco um pouquinho mais de estratégia, um pouquinho mais de organização, um pouquinho mais de trabalho, nós estaríamos hoje com 2 vereadores aqui na cidade. Mas a gente entendendo também onde se errou, né, quais foram os problemas, a gente consegue montar um cenário futuro corrigindo aqueles erros do passado. E eu acho que isso é importante, mas né? Fala de erros, quais seriam os erros, então? Não, Lucas, é que assim, quando você tem... Tu usou até um termo, né, que o partido nos últimos anos deu uma minguada, ele meio que se apagou um pouquinho no município de Osório. Os erros também estão aí? Sim, no momento que a gente perde a identidade do partido, eu vejo isso como o principal erro. Uhum. O Progressistas hoje no estado é o maior partido e assim... já passou o segundo colocado em muitos municípios, são mais de 165 prefeituras com a cadeira lá principal, fora os vices e também vereadores que são inúmeros. Mas no município de Osório especificamente, a gente começou a ir muito com outros. E aqui eu não estou fazendo uma crítica direta, porque naqueles momentos se entendia que isso era o melhor, né? E por isso que eu digo, muitas vezes a gente comete erros, mas não é querendo errar. É querendo sempre acertar. Mas muitas vezes se foi atrás, não, vamos filiar, vamos coligar aqui, né, vamos junto, mas deixou de ser o protagonista, né, começou a ser mais uma escora, começou a ser aquele partido que está ali para ajudar, para apoiar. E a ideia é mudar isso? A ideia é mudar isso. Eu acho que nós temos condições, sim, de fortalecer uma terceira via. Temos partidos novos sendo criados no município, partidos que têm tomado já alguma frente, mas o PP tem que ser o líder disso. Sim. Pois é, como é que funciona esse processo eleitoral, Aloísio? Porque outras pessoas vão também colocar nomes à disposição, você já tem essa informação, como é que vai funcionar esse processo? Provavelmente sim, né, Lucas? A gente quer trabalhar, claro, para que tenha o maior número de pessoas dentro do partido, inclusive aqueles possíveis candidatos, apoiando essa nossa ideia, né? Mas o processo democrático, ele exige, e isso é muito saudável, que se tenha outros nomes. Sim. Então, provavelmente, poderão acontecer, nem todo mundo tem que concordar, né, com a Aloísio, com o Verdinho, então, mas assim, a gente está conversando, estamos conversando com lideranças, com filiados, para que a gente tenha um único nome. Mas caso venha a ter uma eleição, que também é saudável, o nosso filiado vai poder escolher, né, o diretório, e o diretório, então,
aqueles candidatos que eles estiverem com o nome até a data lá. Eu inclusive fiz essa pergunta, Luiz, porque me parece, pelo menos até aqui, que de forma pública, um outro afiliado, né, do partido que teria também, pelo menos, demonstrado um certo interesse seria o Mário Benfica. Já conversaste com ele a respeito disso? Se vocês pretendem compor uma chapa única? Já, nós tivemos uma reunião há poucos dias agora, e o Mário tem realmente essa vontade, né? E nesta mesma reunião eu coloquei que eu também teria e que vinha me preparando há um pouco mais tempo para chegar a me colocar, né? Colocar um nome, porque isso não é uma coisa fácil, né, Lucas? A gente não é brincadeira, não é simplesmente pelo ego, mas sim por realmente entender que o partido precisa tomar uma saculejada aí para voltar onde estava. E o Mário é meu amigo pessoal, pessoa que eu acho que contribui muito para o partido também. E a gente tem, e não foi só essa conversa, temos conversado em outro momento, para tentar compor, sim, uma chapa única. Sim. Né? E outro nome também, pelo menos assim que eu acho que dá para destacar, seria do Bruno Renda, filho do senhor Eduardo Renda. E quando tu mencionaste o nome do Eduardo Renda, né, e a perda dele, isso, sem dúvida nenhuma, eu imagino, né, Luiz, vocês estão mais no dia a dia do partido, o impacto que foi isso, porque era uma grande liderança, e quando se perde uma liderança, a gente sente muito isso, que acaba também diminuindo aquele apelo e mais a exposição de ações do partido. O Bruno, me pareceu no primeiro momento, e concorreu nas eleições, as últimas também municipais, ele não demonstrou interesse, pretende estar também nessa chapa? Tem falado com ele alguma coisa a respeito? Sim, temos conversado bastante. Só aproveitando a tua deixa sobre o nosso querido Eduardo, né, o Renda. O Renda sempre foi o nosso conselheiro. Né? Então é aquela pessoa, quando você tinha qualquer dúvida, chegava no Renda, ele vivenciou tudo. Né? Então para ele não tinha novidades. Ele conhecia muito bem o cenário político de Osório e da região, enfim. E com isso, né, ele sempre dizia, olha, mas por aqui, né, talvez seja melhor. Por aqui. E claro, também errou, como todo mundo erra, isso não é demérito nenhum. Mas o Bruno se mostrou, com o baque que nós tomamos, claro, o Renda inclusive iria a vereador, né, seria uma coisa assim sensacional, porque ele nunca tinha concorrido. É verdade, né? Imagina. E seria eleito, com certeza, pela quantidade de pessoas que gostavam, né, do Eduardo Renda. Mas, com isso, nós fomos abalados, sim, a gente ficou naquele momento assim, poxa, agora o que vamos fazer? Perdemos o esteio, né, temos que nos reorganizar, e com isso surge o Bruno. O Bruno não tinha participado ainda efetivamente com o nome a candidato, né, em nenhum cargo, mas era uma pessoa que sempre viveu a política, sempre esteve ao lado do Eduardo Renda, enfim, e com isso nos surpreendeu, inclusive, na sua votação. Sim. Né? O Bruno, a gente imaginava que faria uma boa votação, mas ele não foi o segundo vereador por 26 votos, né? Que foi o que eu falei no início aqui. Então, hoje nós teremos o Bruno Renda como o nosso vereador aqui em Osório. E com isso... Que o Progressistas tem o Miguel Calderon, né? Miguel Calderon hoje é a nossa cadeira, né, que ocupa a cadeira do Progressistas ali na Câmara de Vereadores. Com isso, a gente tem conversado muito, né? Inclusive eu tenho o desejo, e já expressei isso para o Bruno, que ele faça parte da nossa chapa, porque é uma pessoa que pode contribuir muito, e eu vejo o Bruno numa crescente muito positiva. Eu acredito que ele tenha total condição de ser o nosso vereador na próxima eleição, né? A ideia é colocarmos mais, é claro. E por que não daqui a pouco ali na frente também ser um dos nomes aí a tá pleiteando algo maior. Sim, e tem data já para a eleição? A princípio, maio do ano que vem. Sim. Né? Mas pode haver aí uma antecipação, a estadual está vendo isso, para dezembro. E aqui no município de Osório, Progressistas também, né, na minha recordação, Aloysio, na última campanha também fez um bom trabalho de divulgação dos candidatos a deputado estadual, federal, senador. Inclusive, quero fazer uma menção aqui, Luiz Carlos Reis, que seguidamente, inclusive, passa pelo litoral, passa aqui no município de Osório, esteve presente outro dia na Mili Norte. Também é uma espécie também de preparação já também para as eleições do ano que vem, em apoio a estes candidatos, que depois também eles sempre unem forças e acabam também vindo para a cidade com emendas e apoiando as eleições municipais, né? É verdade. Lucas, eu tenho conversado muito com o presidente estadual, né, o Covatti Filho, para que a gente tenha um olhar especial para Osório. E junto com isso também deputados federais, estaduais e o nosso senador Reis, claro que é uma pessoa assim que está sempre com as portas abertas. Estivemos em Brasília há pouco tempo aí, nos recebeu muito bem, temos os contatos, ligamos, né, ou mensagem,
e somos sempre muito bem recebidos. Isso é importante. Sim. Né? O próximo presidente do nosso partido em Osório tem que ter essa condição de poder sentar com os nossos deputados, com os nossos senadores e pensar Osório. Né? E também, outra coisa importante, através dessas intervenções a níveis superiores, é nós poder construir a política de Osório. Sim. Né? Porque muitas vezes a conversa ela pode até iniciar aqui, mas quando você tem uma ampliação disso a nível estadual, a nível federal, muitas coisas se constroem no município através dessas pontes. Sim. Outro ponto também que é sempre muito importante, que eu gostaria até de saber, Luiz, se tem já alguma proposta, ou pelo menos já começa a pensar a respeito disso, é sobre novos afiliados, né? Nós tivemos aqui no município de Osório, e a gente citou isso muito aqui, sobre a terceira via. Durante um período, o PSDB ocupou também, se dividindo com progressistas, esse posto de ser a terceira via que se extinguiu. Me parece, pelo menos, essa é a sensação que eu tenho, Aloysio, que tem muitas pessoas ainda que estão sem aquela decisão para onde eu vou, que partido, e até mesmo a juventude, muitas vezes também, que troca-se a geração, que ainda não está afiliada a nenhum partido. Como é que é esse processo? É uma coisa que vocês já estão pensando também da busca de novos afiliados? Sim, eu acho que isso foi um dos erros que eu te falei no início ali, que o partido cometeu. Você ter um grupo e talvez não ter aquele senso de chegar, ô Lucas, vem pro PP. Sim. Chegar ali na praça, vem pro PP. E isso faltou. Era muito mais as pessoas chegando e dizendo, olha, eu quero participar. E a gente tem que abrir as portas, a gente tem que chamar aquelas pessoas, porque é através do teu grupo, dos teus filiados, é que vai surgir os candidatos. E isso é natural. Sim. Né? E claro que a gente tem conversado já, inclusive, com lideranças do município, né, de outros partidos que até estão deixando aí de figurar, para que venham e a gente possa fazer algo maior. Um dos partidos que eu já conversei com o presidente, inclusive, e aqui conversei como Aloysio, não como presidente, por ter até o cargo também que eu tenho na região que me permite essa autonomia. Mas foi o Sandro, que hoje é o presidente do PL, aqui. É um partido que também tem se colocado, principalmente de oposição ao governo federal e tudo mais, um partido de direita, né, mais acirrado, mas é um partido que somaria numa terceira via. Então, eu acho que a gente precisa conversar, a gente tem que estar aberto ao diálogo. Assim como a gente não é contra o diálogo com o próprio PDT, com o próprio MDB, eu acho que isso é saudável. Mas a gente não pode mais nos menosprezar. Claro. E até esse ponto, inclusive, hoje, e lamentavelmente, pelo menos eu tenho essa visão, Aloysio, da polarização, que tem uma discussão que alguém tem que ter um lado, né? Não me parece que o Progressistas é esse partido, né? Acho que não se define o Progressistas, a gente pode ir para outros estados, âmbito municipal, estadual, federal, mas pelo menos no município de Osório, não é um partido que tem uma bandeira levantada de direita ou esquerda, né? O Progressistas, né, principalmente no Rio Grande do Sul, nós somos um partido de centro-direita. Sim. Né? Então a gente puxa mais para a direita, mas a gente não é aquela direita extremista. Sim. Tanto que você mencionou, no município de Osório já houveram alianças, por exemplo, com o PDT, que é um partido mais centro-esquerda. Exato. Né? Então isso não impede de você ter essa conversa. Claro que nós temos princípios, e isso é uma das coisas que eu quero resgatar de volta como presidente no Progressistas, nós entendermos a nossa ideologia e trabalharmos com ela. Sim. Então um partido que ele é progressista, é um partido que ele é de construção, de conversa. Nós precisamos estar inserido na política local, vendo o que é melhor para Osório, discutindo Osório. Porque ultimamente a gente discute muito a política federal. Sim. E a gente está esquecendo de discutir a nossa política local aqui. O que é melhor para Osório? Sim. Por que Osório não tem turismo? Né? Olha o tamanho de Osório, olha o que nós temos de beleza. Quantas pessoas passam aqui nas nossas vias e não chegam? Por quê? Isso tem algum motivo. Claro. Então a gente tem que debater isso, assim como tantos outros problemas ambientais, né? Que é uma das minhas principais bandeiras, mas mesmo nós não estando no governo municipal, nós precisamos discutir. Nós temos que levantar nossas bandeiras. Se tiver que cobrar, a gente tem que cobrar. Se tiver que parabenizar, nós temos que fazer também, porque essa é o caminho que precisa ser trilhado. Não simplesmente
agradando ou sendo bonzinho porque eu tenho interesse num cargo ou no outro. Sim, tá certo. Aloysio Dias, o secretário de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente, como eu disse, lá de Palmares do Sul, porque ele está ocupando esse cargo atualmente, né? Mas hoje ele veio aqui para falar sobre o seu desejo, interesse e ambição de ser o novo presidente do Progressistas aqui no município de Osório. Quero lhe agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pela presença, desejar um ótimo dia, boa semana e um bom trabalho. Obrigado, Lucas. Eu que mais uma vez agradeço a oportunidade e pretendo usar muito mais vezes esses microfones, porque eu sei que o amigo aqui está sempre de portas abertas. E inclusive também aqui já deixando os microfones à disposição, caso haja pretensão e interesse também na vontade de concorrer, e se quiser fazer uso desse espaço, a gente cede da mesma forma. Aloysio, muito obrigado. Valeu, Lucas.